Várias pessoas já me pediram para fazer um vídeo sobre o vício em pornografia e a masturbação. É fato que muitos perdem bastante tempo da sua vida consumindo material pornográfico e se masturbando, né? O mundo em que nós vivemos, ele exala sexo, ele cheira a sexo. E tudo isso foi configurado propositalmente dessa forma para que as pessoas se tornassem viciadas em sexo. Porque uma vez que se vicia a humanidade em sexo, é fácil dominá-la. Quem se torna um escravo dos instintos sexuais não é dono de si? Muitas pessoas se vangloriam do seu alto potencial sexual, acreditando que transar com várias mulheres toda semana é um sinal de glória, sendo que uma pessoa assim, ela literalmente agoniza dentro de si, não tem domínio algum sobre si. Uma pessoa assim é dominada pelo instinto, é escrava dos seus próprios instintos, né? E não há liberdade alguma nisso, bem pelo contrário. A liberdade não significa poder transar com quantas mulheres se quer, mas sim fazer um uso equilibrado do sexo. Há uma libertação em o ser humano não precisar tanto do sexo. Eu não estou aqui pregando abstinência porque de modo algum eu acredito que ela seja solução para alguma coisa, porque tudo precisa estar em equilíbrio nessa vida. Tudo precisa ser utilizado equilibradamente. A pessoa que parte para a abstinência sexual, ela luta contra um instinto natural. E isso a enfraquece. Isso a enfraquece. O ser humano apenas precisa despertar espiritualmente, precisa estar desperto nessa vida e fazer um uso correto do seu corpo e dos instintos que dele fazem parte, sem se deixar dominar por esses instintos. Então é possível viver a vida de forma natural. Assim é com tudo, é com o sexo, é com a alimentação. O ser humano não precisa se forçar dietas, não comer carne, virar vegano, etc. e tal, para depois ficar se entupindo de suplementos alimentares, porque o corpo pede determinadas substâncias. Então, nós observamos uma humanidade artificial, uma humanidade desequilibrada, porque falta a ação do espírito dentro das pessoas, o movimento do espírito. Onde o espírito domina o corpo e a mente, tudo vai bem. Mas onde o espírito está dormindo e a mente sozinha comanda a vida do ser humano, tudo acaba se tornando desequilibrado. A alimentação, a prática sexual, a produção cultural, os lazeres se tornam depravações em vez de momentos de descanso e reflexão. Então nós observamos hoje que a maior parte das pessoas não dispõe de uma base para viver, não dispõe de um fundamento. E com essa sexualidade louca e depravada que as pessoas experimentam, nós podemos observar isso de forma mais gritante ainda. Então, a humanidade hoje ela é escrava do instinto sexual porque tudo isso foi fomentado ao longo das últimas décadas. Essa sexualidade que as pessoas experimentam hoje, em sua maior parte, não é algo natural. O ser humano, na sua naturalidade, conforme foi pensado por Deus, não é essa criatura depravada, mas se tornou essa criatura depravada sexualmente. Hoje toda essa depravação ela é incentivada pela esquerda, pelas elites globalistas, pelos meios de comunicação, porque por trás disso estão pessoas que querem realmente uma humanidade nivelada por baixo
E escravos do instinto sexual podem ser dominados facilmente porque perdem o domínio sobre si próprios. Perdem o domínio sobre si próprios. Não existe lá muita consciência onde o homem não pode ver uma bunda, não pode ver um par de peitos, passa horas e horas na frente da televisão ou do computador consumindo materiais pornográficos e se masturbando. Tudo isso gera um desperdício de energias, energias que poderiam ser empregadas em outras atividades, principalmente no desenvolvimento interior, que é o que o ser humano precisa para ser consciente nessa vida. Mas os gestores do mundo não querem uma humanidade consciente. Os partidos políticos de esquerda, as elites globalistas e tantas ONGs que trabalham para essa imundície realmente se esforçam no sentido de destruir a capacidade de discernimento das pessoas. E um escravo do sexo, ele não tem capacidade de discernimento, porque ele é comandado pelo instinto sexual. Ele é comandado, ele não consegue pensar, ele não consegue analisar as situações da vida, ele não consegue ouvir a sua intuição, porque pensa apenas em sexo. Daí eu pergunto para vocês, o que esperar de alguém que pensa apenas em sexo? Não há o que esperar, não há o que esperar. Aqui no Brasil nós podemos observar isso muito bem. O Brasil é um povo, o brasileiro é um povo muito sensual. O que conta nesse país são peitos, são bundas, o carnaval, o futebol, as festas. Uma imensa parcela da população brasileira vive para isso. Vive para isso, e por isso que o nosso país não vai para frente. Por trás disso, como eu disse, estão os partidos políticos de esquerda, as elites globalistas, só que tanto esquerdistas como globalistas são apenas o braço externo e na matéria grosseira aqui de algo maior que está por trás. Falo do anel trevoso que envolve a Terra hoje, conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade. Existe hoje uma camada de energias obscuras no entorno da Terra, que foi constituída pela própria humanidade ao longo das décadas, dos séculos e dos milênios. E essas ideias que as elites globalistas e os esquerdistas colocam em prática, na verdade, captam desse anel trevoso. Captam desse anel trevoso. Então, determinados grupos que pervertem a humanidade aqui na matéria grosseira, na verdade são instrumentos desse anel trevoso. Instrumentos das trevas, de espíritos decadentes que estão desencarnados e atuam no entorno da Terra com o objetivo de arrastar toda a humanidade para a decadência. E a sexualidade é usada nesse sentido. A sexualidade é utilizada como uma forma de promover a decadência do ser humano, de obscurecê-lo espiritualmente, para que ele não possa mais ouvir o seu núcleo interno, o seu espírito. Então, a sexualidade age sobre os sentimentos humanos e as pessoas querem sentir alguma coisa. Sem sentimentos a vida não tem graça e não tem sentido, mas existe uma diferença entre os sentimentos intuitivos, entre a intuição, que é a voz do verdadeiro eu, e os sentimentalismos depravados e decadentes. Então, o sexo, da forma como é apresentado hoje, ele age sobre os sentimentalismos dos seres humanos. Porque o sexo ele está onde? Na mente do ser humano. Basta o ser humano pensar em sexo que surgem determinados sentimentos dentro dele. Mas não são os sentimentos intuitivos, porque a intuição se manifesta de dentro
para fora. Já esses sentimentos depravados, eles são resultantes da ação da mente sobre os sentidos corporais. Isso faz com que surjam determinados sentimentos, mas que não tem nada a ver com a intuição. E as pessoas acabam confundindo tudo, se deixam levar por esses sentimentalismos, acreditando que isso é a vida, que isso é viver, que isso é aproveitar a vida, que isso é experimentar coisas interessantes, sendo que quem se entrega a esses sentimentos acaba se perdendo. Então, o que está por trás disso tudo, dessa sexualidade depravada, é a própria mente humana, que se conecta a coisas erradas, que se deixa influenciar por toda essa propaganda libertina que hoje é apresentada em novelas, em séries, em filmes, nas músicas, como o funk. O que é o funk senão um incentivo à depravação sexual? Então, de inúmeras formas se desvia as pessoas do seu caminho, através da música, de filmes, de novelas, de séries, de literaturas de péssima qualidade, informações erradas que veiculam nos meios de comunicação. Assim as pessoas vão sendo poluídas mentalmente. E uma mente poluída, ela acaba agindo de forma decadente sobre os sentidos corporais, fazendo com que surjam sentimentos corrompidos, sentimentos podres. E a sexualidade de hoje é isso. Ela é constituída por sentimentos podres. As pessoas se entregam a isso acreditando que estão vivendo, que estão aproveitando a vida, que estão usufruindo de determinados prazeres, sendo que a verdadeira usufruição do sexo não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. O sexo, na sua naturalidade, não tem nada a ver com isso. Porque o sexo, na sua naturalidade, ele não vem acompanhado de todos esses sentimentalismos depravados que são produzidos pela própria mente, porque a mente é fraca. O espírito é pronto, como disse Cristo. O espírito, quando desperta dentro do ser humano, o conduz de forma correta. E assim ele faz um uso correto de tudo, até da sua sexualidade, sem precisar praticar abstinência de qualquer espécie. O ser humano não precisa se abster de nada nessa vida, mas apenas ser alguém saudável que faz um uso correto das coisas. Então, esse anel trevoso existente no entorno da Terra, ele está tão poluído de formas de pensamento, de sexualidade, de depravação sexual, que existe uma camada densa envolvendo a Terra. E as pessoas hoje estão escravas disso. As pessoas estão sendo tentadas por essas energias lançadas há milênios no ar. Tudo isso foi sendo constituído conforme a humanidade foi decaindo espiritualmente, e chegamos agora a um ponto que a contextura desse anel trevoso é tão densa, essa contextura é tão densa, que a maior parte das pessoas não consegue mais sair fora dessa abóbada de energias negativas que comprimem a humanidade. Tudo isso está comprimindo a humanidade. E por isso tantas pessoas estão viciadas em sexo, viciadas em pornografia, viciadas na masturbação, consumindo material pornográfico e se masturbando, desperdiçando energias. E uma pessoa que está fora desse contexto é ridicularizada, como se fosse uma grande virtude ser um escravo do sexo, como se fosse uma grande virtude
ser um escravo do sexo. Mas como vivemos num tempo de inversão de valores profunda, que muitas pessoas julgam a situação sob esse ponto de vista. Daí surgem as celebridades do sexo, essas celebridades sensualistas que auxiliam no aprofundamento da escravidão sexual da humanidade, porque atuam como entorpecentes, como chamarizes, como iscas, para que mais e mais pessoas afundem nesse mar de energias decadentes e depravadas. E a pergunta é a seguinte: como se libertar disso? O que fazer para sair fora dessa zona de influência, desse anel trevoso que hoje comprime a humanidade? Como fazer para escapar disso? Por meio de um esforço mental? Alguém que está viciado em pornografia e na masturbação, ele vai conseguir se libertar desse vício mentalmente apenas? Promovendo um esforço mental, se obrigando a pensar em outras coisas? Vai conseguir a libertação por esse meio? Não, não vai. Porque tudo isso age sobre a mente humana. Tudo isso age sobre a mente humana. E se o ser humano quiser fugir disso, mentalmente ele não vai conseguir fugir, porque estará fazendo uso da mesma arma, de uma arma da mesma espécie, que essa influência que se dá sobre a mente humana. Então, o ser humano terá que fazer uso de um outro instrumento, de uma outra arma, ou seja, do seu espírito, que é mais sutil que a mente, que quando desperto se manifesta intuitivamente e consegue conexão com planos mais elevados que estão acima do anel trevoso. Então, as pessoas precisam sair, as pessoas viciadas em sexo, em pornografia, na masturbação, precisam sair da influência desse anel trevoso. E não é mentalmente, por meio de um esforço mental, que se consegue isso, mas através de um despertar espiritual. O espírito precisa se tornar mais forte dentro dessas pessoas para que elas possam dispor de uma leveza interior, de um movimento espiritual, para que através da atuação da lei da igual espécie, esses indivíduos possam se ligar a planos mais etéreos que o anel trevoso, planos acima do anel trevoso, para receberem irradiações desses planos. É isso que esses indivíduos aprisionados precisam fazer. E não basta empreender um esforço apenas mental, porque a mente ela não promove libertação alguma, mas o espírito. Assim, o ser humano apenas torna a sua mente mais forte ainda, e ele vai se prender cada vez mais ao anel trevoso, não conseguindo sair da sua zona de influência. Então, esse é um problema grave nos dias atuais. A humanidade está refém da sexualidade, da pornografia, da depravação sexual, da masturbação, de todas essas excitações sensuais que enfraquecem as pessoas e que criam uma falsa sensação de poder. Não existe poder algum em ser um dependente do sexo. O poder está na liberdade do indivíduo, dele fazer um uso correto das coisas sem ser dependente e escravo de nada. Então, o que eu tenho a dizer a mais sobre isso? Que é preciso desenvolver a sua vida interior. É preciso se espiritualizar. Somente alguém que tem uma leveza interior consegue vibrar de tal forma que possa conseguir ligação com planos mais elevados. É uma questão de sintonia. Ou o ser humano está sintonizado a esse anel trevoso, onde as formas de pensamento, de sexualidade, de sexo e de depravação sexual ocupam um imenso espaço,
nesse anel trevoso, ou o indivíduo está em outra sintonia, em planos mais elevados. E para alcançar essa sintonia, precisa purificar o seu íntimo, precisa viver intuitivamente, precisa discernir a intuição desses sentimentalismos depravados. Esses sentimentalismos depravados e sentimentos depravados e decadentes podem enganar o ser humano se ele não se conhece suficientemente, se ele não identifica a sua intuição. Então é preciso prestar muita atenção em si mesmo para separar o joio do trigo dentro de si, primeiramente, para poder agir de forma correta no ambiente externo e se libertar de qualquer tipo de escravidão sensual e sensualista. Então, sem esse refinamento interior, não há libertação. É preciso viver de forma intuitiva e não de forma tão mental, porque essas formas de pensamento de sexo, de sexualidade, de depravação sexual agem sobre a mente humana. Quando o indivíduo ele pensa no sexo, quando ele pensa em sexo, magneticamente ele se conecta através da lei da igual espécie a determinados lugares do anel trevoso. E assim como um download espiritual, essas irradiações negativas baixam sobre o indivíduo, o tomando de assalto. Dependendo do caso, ele chega num nível de fraqueza tão grande que essas formas de pensamento e essas energias decadentes o dominam completamente. Daí ele se torna um instrumento das trevas, aqui um instrumento dessas formas de pensamento, de sexualidade depravada, sem ter autonomia alguma em sua vida. E muitas pessoas vivem assim, sendo dependentes da pornografia, da masturbação, da sexualidade depravada e tantas outras formas promíscuas de viver. Então, sem o fortalecimento do espírito, o ser humano fica à mercê do anel trevoso. E nesse anel trevoso estão configuradas as mais diferentes formas de depravação. Depravação sexual, depravação comportamental, a falta de respeito pelo próximo, a malandragem, a bandidagem, o vício em drogas, o vício em games, o vício em internet de forma geral, porque o anel trevoso ele é como um grande arquivo com inúmeras gavetas, onde estão configuradas formas de pensamentos das mais diversas espécies, das mais diversas tendências. E se o ser humano não tem um espírito forte dentro de si, que esteja conectado a planos mais etéreos e mais elevados, ele se torna um refém do anel trevoso. E tudo isso encontra ancoragem através da mente do ser humano. A mente que impede o espírito de despertar torna o ser humano escravo desse anel trevoso. Então, se o ser humano não despertar espiritualmente e conseguir ligação com planos mais elevados, ele tende a afundar no meio de todo esse caos energético que hoje envolve o planeta Terra. É por isso que Cristo disse: orai e vigiai para não caíres em tentação. É preciso vigiar nas profundezas do seu coração para não ser abduzido por essas energias decadentes, por essas formas de pensamentos decadentes. E vigiar é ouvir a intuição, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Um ser humano intuitivo, ele tem dentro de si uma leveza que, por sua vez, o liga a planos mais elevados que o anel trevoso. E assim se liberta de toda essa imundície energética que hoje está lançando a humanidade
na lama. E bilhões de pessoas estão se perdendo por causa de toda essa imundície energética que está à deriva no entorno da Terra, agindo sobre a humanidade, sobre a mente e sobre os instintos, tornando os instintos cada vez mais depravados, em vez de serem algo natural do corpo. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente.